grão-mestre levantou apressadamente, e quebrou o silêncio desanimador com uma voz aguda: caro irmão Hermes, em nome de nossa Irmandade, agradeço-te pelo esforço nesta difícil missão. Considero as revelações de Frabato acerca das atividades de nossa loja, e de alguns de nossos mais elevados e antigos membros como um grande insulto. Juro pelo nome do Senhor das Trevas que liberaremos toda a cólera do inferno em Frabato, de modo que ele aprenderá com o que está a lidar. Não permitirei que nossa loja seja insultada. Ele será submetido ao poder fatal de nossa vibração, até que pereça miseravelmente. Que seja condenado em nome de Satanás, em nome de Astarô, e em nome de Belial. O enraivecido grão-mestre gritara sua terrível maldição, a mais severa maldição que já havia proferido em público. Nenhuma vítima poderia escapar de tal maldição, ou mesmo escapar da perseguição da ordem. Depois de pedir que os 21 executores da loja permanecessem, agradeceu à Assembleia pela cooperação, e encerrou a sessão tocando o sino. Alguns foram para casa após fazer o sinal secreto da loja, desaparecendo no trânsito da cidade. O comportamento velado era uma das regras mais estritas da loja. Era necessário para que a ordem não incitasse a atenção do grande público, ou de curiosos. O grão-mestre sentou em seu lugar novamente. Um sorriso de contentamento estava pregado em seu rosto. Sentia-se instintivamente que este era um oponente poderoso. No entanto, não havia volta após proferir seu discurso. Esta batalha seria combatida até o final, mesmo que isso significasse sua própria vida. Sob circunstância alguma ele poderia permitir que sua autoridade sobre os irmãos fosse perdida, ou mesmo debilitada. Os presentes discutiam detalhadamente como Frabato poderia ser melhor atacado. Muitas sugestões diferentes eram feitas, e registradas pelo secretário, a fim de ser submetida à votação na próxima reunião. O caso do irmão Silésios era para ser resolvido da maneira tradicional, e, portanto, não era necessário discutir o assunto. Após um sinal do grão-mestre, o secretário deixou a sala, e entrou num quarto situado na parte de trás da casa. Este aposento, que não tinha janelas, e que as portas estavam equipadas com fechaduras especial, continha armários com formas bizarras, onde vários instrumentos mágicos estavam guardados. O mago negro abriu uma arca de ferro, e removeu um caixão de tamanho médio. Nele estava contido a figura de um homem de cera. De um cofre na parede, ele pegou uma grande garrafa marrom selada com uma rolha de vidro. Posteriormente, colocou os objetos numa mesa no meio da sala. Com um canivete, ele soltou uma pequena placa da tampa do crânio da figura de cera, revelando uma pequena abertura. Um canal da largura de um dedo corria por toda a extensão da parte traseira da figura. Assim, o secretário tirou o selo, e abriu a garrafa. Cuidadosamente derramou líquido suficiente para que ficasse ele preenchido até a cabeça. Em seguida, ele cobriu a abertura com a placa, e a fixou com cera líquida. Ele modelou, e alisou a cera, ocultando qualquer vestígio da abertura. Fechou a garrafa, e a selou com a ajuda de seu anel de sinete. Havia um círculo aplanado no peito da figura, no qual o secretário agora escrevia o nome da vítima da loja. Pegando um diário no armário e, no código secreto da loja, escreveu a data do dia, e o nome do homem a ser executado, colocando o diário de volta em seu lugar. Após isso, ele abriu a gaveta de uma mesa em que estavam adagas de vários tamanhos, formas e comprimentos. Desta coleção, ele escolheu um punhal que era pequeno e afiado. Após verificar que não havia esquecido nada, ele colocou tanto a figura de cera e o punhal no caixão. Em seguida, saiu da sala. Com o caixão debaixo do braço, o secretário cuidadosamente trancou a porta e voltou à sala de reunião. O grão-mestre pegou o caixão. Verificando se a figura tinha sido corretamente preparada, posicionando o caixão verticalmente no chão. 3 grandes velas foram acesas, e as luzes foram desligadas.
Os 21 executores agora formavam um círculo sobre a figura. O grão-mestre permanecia fora da roda, com o propósito de ser um observador. Os irmãos deram as mãos, e começaram a rodear vagarosamente a figura 7 vezes, encarando intensamente sem nenhuma interrupção. Eles começaram a respirar ritmicamente em uníssono, levantando e abaixando os braços. Cada vez que expiravam e abaixavam os braços, uma fórmula era repetida, cada vez mais alto. A cerimônia toda foi repetida, e o andamento acelerava. Um nevoeiro começou a se formar em torno da figura, condensando-se em nuvens e, eventualmente, solidificando numa forma esférica que engoliu toda a figura de cera. A cor acinzentada que era visível no início agora ficava vermelha. Figuras negras pareciam ser condensadas nela, e, em pouco tempo, a formação de nuvens adquiria uma cor vermelha ígnea. O grão-mestre se aproximou, e fez um sinal no ar com a mão direita. Então, quebrou a corrente formada pelos irmãos. Lentamente, a nuvem rubra que desapareceu dentro da figura de cera. Os irmãos exaustos sentaram-se. O grão-mestre pegou a figura, e a colocou no caixão. Solenemente, ele acendeu as velas nos candelabros que se situavam em cada extremidade da urna mortuária. A sala estava em completo silêncio. Os 21 irmãos ficaram imóveis com suspense, não ousando se mover. O rosto do grão-mestre estava imóvel, como uma máscara. Seus olhos eram frios e fixos enquanto ele alcançava a adaga à espera para o serviço. Sua mão subiu lentamente, seus olhos estavam cravados no objeto, o círculo com o nome da vítima. Então, a lâmina brilhou na luz das velas, e perfurou o peito da figura. Um estampido estrondoso abalou da sala as suas fundações, um enorme bramido enchia o ar, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Isso durou alguns instantes, logo, este fenômeno começou a cessar gradualmente, se tornando um troar distante, finalmente retrocedendo totalmente, tomou lugar uma estranha calma. O rosto do grão-mestre espelhava o triunfo, pois ele sentia que era o senhor da vida e da morte. Aliviado, ele despencou numa cadeira próxima. Embora todos os presentes estivessem familiarizados com tais fenômenos, eles eram, apesar de tudo, feridos com o terror cada vez que realizavam rituais daquela espécie. O secretário foi o primeiro a se recuperar. Ele acendeu a luz, apagou as velas, e removeu o caixão. Os outros irmãos também recuperaram sua compostura. O fenômeno que eles haviam experimentado era prova que o propósito de seus esforços havia sido alcançado. Eles conversaram calmamente entre si enquanto o mestre escrevia os dados daquela operação mágica no diário. Então, levantou, e se dirigiu a eles. Queridos irmãos, agradeço-vos pela participação bem-sucedida. Nosso irmão Silésios morreu de ataque cardíaco às 10 horas da noite. Executamos a sentença de acordo com as regras de nossa Santa Ordem.